professores e não professores, quer da direção de ensino, quer do corpo de alunos, os senhores professores vindos de fora, é sempre um prazer que os recebemos, o meu coronel, oficial de ligação à Guarda Nacional Republicana, os seus cadetes. Vamos então hoje ter o privilégio de ouvir o professor José Rodrigues dos Santos, que, como todos sabem, desde o ano passado, por motivos de natureza administrativa e que tem a ver com a sua idade jovem, deixou de poder dar aulas. E como a ocasião merece, vão permitir eu demorar um bocadinho a apresentar o Sr. Professor Rodrigues dos Santos, fazendo aqui uma síntese do que foi a sua vida até agora, do ponto de vista académico e profissional. O professor José Rodrigues dos Santos é natural de Évora, tendo atingido a tal idade, que eu não vou dizer qual é, mas a maioria sabe, em 21 de dezembro do ano passado. Relativamente às habilitações académicas, possui um vasto rol, do qual eu vou destacar apenas algumas. Diplôme d'études français supérieures, obtido na Sorbonne, Paris. Licenciatura em Sociologia, também na Sorbonne, Paris. Um diplôme d'études approfondies é o equivalente a mestrado, um diplôme do EPAS, enseignement préparatoire à la recherche approfondie en sciences sociales, obviamente também em Paris. Um diploma em Informática na IBM de Paris. Doutorat em Antropologie Sociale e Ethnologie, Paris, na Escola de Haute Étude en Sciences Sociales. Obviamente, o doutoramento é reconhecido em Portugal e, particularmente, no ISCTE, para todas as universidades portuguesas em Antropologia Social. Foi aprovado mais tarde pelo júri do Conseil Nacional das Universités para inscrição na lista d'aptitude aux fonctions de maître de conférence do Museu Nacional de Histoire Naturelle. E em novembro de 2008 foi aprovado por unanimidade do júri nas provas de agregação em Ciências Sociais, desta feita na Universidade de Évora. Fala francês e inglês, como fala português, e ainda arranha com alguma eficiência alemão, espanhol e italiano. Da sua situação profissional, permitam-me destacar mais duas ou três coisas. Investigador colaborador no Centre d'études sociologiques em Paris, assistant associé à titre étranger na Universidade de Paris, 10 Nanterre, chargé de recherche, isto, portanto, há aqui um vínculo contratual, também em Paris, diretor da equipa de investigação da Associação La Pensée Sauvage, notável, não é? O pensamento selvagem está sempre aqui presente. O diretor da equipa da Fundação Nemo, La Salle, Nemo não do peixe, em princípio. Cherché associé mais tarde da equipe de recherche do Centre Nacional da Recherche Científique. Diretor de études do Instituto Européen d'Écologie, MET. Professor auxiliar convidado da Universidade de Évora. Professor auxiliar da Universidade de Évora. Professor associado da Academia Militar, no ano 2000, onde começa a sua aventura nas lides com o Exército, e depois, o que podemos dizer professor associado com a nomeação definitiva, com contrato a tempo determinado, e portanto pertencendo ao mapa pessoal civil do Exército, na Academia Militar, a partir do ano de 2005. E em 2013, finaliza as suas funções, obviamente, como professor associado com a agregação desta casa. Manda por norma falar um bocadinho do professor que investiga. E eu vou apenas também aqui dizer algumas coisas relacionadas com a atividade de investigação do professor, porque no fim vou relevar aquilo que ele fez enquanto cá esteve. Mas acho que merece, porque às vezes nós pensamos que conhecemos as pessoas e não é verdade. E o pior ainda é que não temos a humildade de reconhecer que não sabemos nada sobre as pessoas, só eventualmente quando ouvimos ou ouvimos uma vez, ou fez uma coisa que terá feito bem ou mal em determinada altura. Em 1967, colaborador das investigações de Christiane Barbier, no Centre d'études sociologiques em Paris. Investigação de imigração en France, e já em 71, também investigação sobre a marginalidade social para o Ministério de Equipamento, Direção e Aménagement Foncier e Urbain, em Paris. Metade em português, metade em francês, para quem não percebe o francês. Em 1972, continua com o vício de investigar, e desta feita investigou sobre les rapports entre Français et émigrés dans le Pas-de-Calais, também em Paris. Entre 79 e 1982,
foi responsável por diversos estudos, onde eu vou aqui enumerar, socioeconómicos aplicados ao desenvolvimento rural. Mais tarde, 83-85, foi corresponsável científico da investigação Savoir Naturaliste Populaire en Cevennes, para o Ministério da Cultura. E, obviamente, foi coordenador da equipa de investigadores. Diretor da Fundação Nemo. Portanto, há aqui um aspecto animal, embora peixe, não, o seu professor não larga, que é estranho para os homens da Terra, não é? Em 1985, fez uma primeira estadia a propósito do projeto Cleo, em Göttingen. Em 87, como se não bastasse, foi cofundador e vice-presidente da Société Française d'Ethnofarmacologie, Metz, França. Em 1987, torna a colaborar com a Alemanha, à altura República Federal Alemã, e em 1986-1990 foi responsável científico do Groupement pour la connaissance et la mise en valeur du patrimoine ethnologique, système d'information sur les usages populaires de la flore. Continuou desta feita no reino vegetal e em 89 também decidiu investigar sobre les plantes à usage respiratoire, com os investigadores de Sanofi Biorecherche, isto é no âmbito de farmacologia, neurobiologia e fitoquímica. Em 1990 foi cofundador, secretário-geral da Société Européenne d'Ethnofarmacologie, em Estrasburgo. Em 1990 foi coorganizador e membro do Conselho Científico do primeiro Colóquio Europeu de Etnofarmacologia, em março de 1990, em França, em Metz. Em 92, coorganizador e membro do Conselho Científico do segundo colóquio sobre este assunto. Saltando para 1992-95, investigador principal e coordenador do projeto pluridisciplinar Savoir des plantes et du corps, religion et langue, entre Lozère e Hérault, um programa do Ministério da Cultura. Ainda em 1995, foi membro do grupo de peritos no tema Sémantique et Mémoire Externe, junto do Groupement d'Intérêt Scientifique, Sciences de la Condition, Ministério da Educação, ao Ensino Superior e Investigação em Paris. Ainda em 95, que foi um ano, deste ponto de vista, cheio, coordenador científico do projeto Construção du Son en Mise au Discours des Savoirs. E estamos no âmbito, isto foi em Montpellier e Toulouse, no âmbito, obviamente, de um programa de ciências da cognição. Em 98 foi responsável para Portugal do projeto de formações à e pela investigação em antropologia cognitiva e etnociências, com vista à criação de um polo científico português nestes domínios, Universidade de Évora e Esqueté. É um projeto cofinanciado, incluído neste financiamento pela Embaixada de França. Chegando a 2000, onde entrou na Academia Militar, foi responsável pela criação e coordenação da equipa técnica de avaliação institucional, estudos sobre insucesso escolar na Universidade de Évora. Em 2002, já ambientada a Academia Militar, investigador no projeto Crise, Conflit et Transaction, na Universidade de Montpellier 2, com 6 investigadores, e nesta altura financiado pela Direção-Geral de Armamento do Ministério da Defesa francês. Em 2002, foi o organizador responsável pelo ciclo de conferências sobre Sociologia das Profissões, pelo professor Dr. Pierre Tripier, que é o professor emérito da Universidade de Versailles. Isto uma organização em que também colaborou a Universidade de Évora no seu centro de investigação, a Academia Militar e, à altura, o Instituto de Altos Estudos Militares. Em 2002, investigador responsável pelo projeto de formação dos oficiais na Europa, projeto financiado pelo Estado-Maior do Exército. Em 2003, investigador responsável para Portugal pelo projeto Civil Militaire, desta vez em inglês, Civil Militaire Cultural Differences in Europe. Foi um projeto internacional de Ergomar. Coordenado para os 13 países participantes, uma pessoa muito conhecida que foi o Dr. José, que é o Dr. José Cafório, Pisa, Itália. Teve outras várias, não vou passar com mais, mas em 2006, até porque foi muito exposto publicamente, foi investigador responsável do projeto Dinâmicas do Canto Alentejano, no âmbito do Centro de Investigação da Universidade de Évora, submetido à FCT, à Fundação para a Ciência e Tecnologia, em 2006, e o projeto foi aprovado em maio de 2007. E sobre a investigação foi apenas uma pequenina parte, eu peço ao professor que me perdoe não ter alongado muito,
mas era o mínimo que se podia dizer. Sobre propriamente o ensino. Listou diferentes unidades curriculares, por vezes acompanhado pela elaboração de programas e até documentação de natureza pedagógica em diferentes estabelecimentos de ensino, bem como colaborou e orientou diferentes mestrados e doutoramentos. Estamos a tratar de unidades curriculares tão diversas como metodologia das ciências sociais, teoria e epistemologia da sociologia, sociologia política, etnologia, sociologia da cultura, antropologia cultural, cultura e cognição, métodos de interação, universidade-sociedade, e em estabelecimentos como a Universidade de Évora, a Universidade de Paris, 10 a Nanterre, Universidade d'Aix-Marseille, Universidades de Montpellier 2 e 3, Instituto Superior de Ciências do Trabalho da Empresa, o ISCTE, hoje Instituto Universitário de Lisboa, Universidade de Bordeaux 2. E a propósito desta Universidade de Bordeaux 2, em cooperação com a Academia Militar, o professor Rodrigues dos Santos foi responsável pelo módulo Cognition, Culture e Société no Diploma de Estudos Aprofundados, equivalente a mestrado em Ciências da Cognição. Isto em 2002. Um ano mais tarde, e no quadro de um consórcio de 11 universidades europeias, incluindo a Universidade de Bordeaux 2 e a Academia Militar, foi corresponsável pelo Master Européen en Sciences de la Cognition, uma iniciativa financiada pela União Europeia durante 3 anos. Muitas orientações, trabalhos finais, licenciatura, dissertações de mestrado, teses de doutoramento, participação em vários júris, quer de mestrado, quer de doutoramento. Importa verdadeiramente falar, enquanto esteve na Academia Militar, isto no ano e entrou no ano de 2000, e portanto fez 13 anos o ano passado. Responsável pelas unidades curriculares de introdução às ciências sociais, sociologia urbana e rural, antropologia cultural, metodologia das ciências sociais, seminário de relatório de estágio. Ainda concebeu e coordenou os seminários de formação para orientadores, vou chamar assim, dos nossos trabalhos de investigação aplicada. Foi coordenador do Grupo Disciplinar de Ciências Sociocomportamentais do Departamento de Ciências Sociais e Humanas, membro do Conselho desse Departamento, membro dos Conselhos Pedagógicos e Conselho Científico da Academia Militar, fez parte do que vou aqui chamar do primeiro Conselho Diretivo do Centro de Investigação da Academia Militar, no ano 2000, não ficou satisfeito porque pertenceu de novo ao Conselho Diretivo em 2009, no nosso Centro de Investigação. Não se ficou por aqui, isto é, não se limitou a ministrar aulas, não se limitou a investigar naquelas áreas que já aqui dissemos, teve sempre uma participação ativa e elaborou diferentes estudos e pareceres, sempre, umas vezes sempre que foi pedido e outras vezes de iniciativa própria. Dos principais, eu vou destacar aqui alguns, na Academia Militar, um parecer em 2002, no contexto da situação à altura do ensino superior militar, sobre uma proposta metodológica a aplicar à Academia Militar. Fez já em 2003 um relatório preliminar do projeto de formação sociais da Europa, ou na Europa, peço desculpa. Em 2004, fez um parecer sobre o projeto à altura do Estatuto da Academia Militar. Foi um parecer para o Conselho Académico desta Casa. Ainda em 2004, continuou com mais um relatório do projeto de formação sociais na Europa, que no fundo era um projeto liderado pela Academia Militar. Ainda em 2004, fez um parecer elaborado a pedido do Tenente-General Comandante da Academia Militar sobre sugestões para uma temática do encontro entre as Academias Militares Europeias. Em maio de 2004, pronunciou-se a pedido do General-Diretor de Ensino da Academia Militar sobre o trabalho de fim de curso nos cursos da Academia Militar, que vocês conhecem como TIA. Fez também um memorando a pedido sobre a profissão militar e formação para a mesma em 2004. Continuou com um memorando, portanto, tinha sido criado um grupo de trabalho, o seu professor fazia parte do grupo de trabalho 2, e, portanto, redigiu um memorando sobre profissões militares de formação, um modelo que ele propunha a 3 dimensões. A pedido do General-Diretor de Ensino, elaborou outro parecer sobre o perfil dos cursos, até o intitulou Banda Estreita, Banda Larga. Outro parecer, a pedido do General-Diretor de Ensino, sobre categorias universitárias e graus académicos. Incluído num grupo de trabalho, fez parte e redigiu outro parecer sobre a situação dos trabalhos para a estruturação dos cursos, linhas orientadoras, e estávamos no ano de 2005. Ainda em 2005, fez um relatório que não foi divulgado, foi um relatório de difusão reservado,
Sobre a avaliação dos alunos da Academia Militar, a análise das estratégias institucionais, lógica dos efeitos perversos ou estratégias contraditórias. Só este relatório tinha cerca de 40 páginas. Um dia. Em março de 2008, fez o relatório da disciplina no quadro das suas provas de agregação e depois, ainda em 2009, fez o relatório sobre a situação, análise e propostas de orientação sobre o assunto que tinha a ver com hoje. Vocês ainda têm uma unidade curricular, os alunos do seminário do relatório de estágio e os próprios trabalhos de investigação aplicada. Dizer também que, ao longo deste tempo todo, 13 anos, o senhor professor, não estou a falar antes, pôs o nome da Academia Militar em cerca de 50 conferências e 30 documentos escritos, entre artigos e outras comunicações, sempre com o nome do professor da Academia Militar. Interviu meios de comunicação social, ouvi eu na rádio, na defesa da Academia Militar. E convém de vez em quando recordar estas coisas. E como não tenho receio nenhum, obviamente que faço sempre por recordar. E sobre o Sr. Professor, não é pouco, temos uma visão geral sobre o que fez, antes, depois da Academia Militar, e certamente haverá muito mais coisas que o Sr. Professor irá fazer e nos vai dar o prazer de ouvir, de ler, se deixar, porque, obviamente, isto é apenas um passo e a vida não acaba aqui. E nós não podíamos, não deixaríamos de ter pelo menos esta atitude de ouvir falar, no fundo, de lhe permitir mais uma vez fazer aquilo que ele mais gosta. E o que ele mais gosta é ensinar. É ensinar, é falar com a plateia. E, portanto, nós fomos egoístas e retirámos esse gosto para desta feita o ouvir falar. Sobre o tema de hoje, que vou introduzir, sem deixar de provocar o seu professor, porque ele é assim que gosta de ser provocado. Espero que ele não provoque a mim, porque é uma autoridade fardada, qualquer que seja a autoridade, não há que ter medo, mas há que ter um mínimo de respeito, não é? Portanto, vai estar de certo modo. O tema, o seu professor foi livre de escolher o tema, para que fique claro. Houve 2 ou 3 orientações, e o seu professor, quando não podia deixar de ser, escolheu um tema facílimo, e, portanto, vai-nos falar de subversão e contra-subversão, que legitimidade. Como temos também aqui alunos, e é para eles nesta altura que eu vou falar mais, porque o seu professor há de falar para todos nós, não esqueçam que, no fundo, do que vamos falar é de uma revolta contra valores que são vigentes a determinada altura, contra determinada ordem estabelecida em determinada altura, no fundo, sobre a ação ou o efeito de subverter. Subversão é isto. É revolta, querer mudar qualquer coisa que está instituída. E, portanto, nem que seja alterações de regimes políticos e da própria sociedade política. E, portanto, a questão da legitimidade vem muito a propósito, sobretudo também nos dias de hoje. Não esquecer, porque aqui os alunos, no 4º ano, grande parte deles vão ter estratégia e vão falar de guerra subversiva, dizer que o professor vai falar muito para além da guerra subversiva, não vai falar propriamente da guerra subversiva, porque a guerra subversiva é apenas a materialização violenta da subversão. E importa não confundir as duas coisas. A subversão em si vai muito para além da guerra subversiva. Não podemos esquecer que o povo, que não nos interessa para nada nestas coisas, como é óbvio, democraticamente falando, é simultaneamente objeto e objetivo da subversão. Importa não esquecer isto. A experiência ensinou, os militares portugueses dizem, e vem ensinando todos os dias, todos os militares e civis. E o povo, portanto, pode ser captado para a causa e ter uma intervenção mais propriamente passiva, como também tem que ser organizado de vez em quando, não é? De forma a participar ativamente no chamado fenómeno subversivo. A importância do tema político para a subversão, há sempre qualquer coisa que leva o povo a mexer, e obviamente determinadas causas que podem ser alavancadas para fazermos mexer essa massa enorme, sejam elas causas históricas, causas ideológicas, causas étnicas, causas religiosas, o que for preciso. Também dizer-vos que, em princípio, a subversão e a manobra subversiva não possui meios de ação militar. Em princípio. Por isso é que é subversão. Portanto, não pode entrar na sua forma mais
no que vocês vão conhecer como uma guerra convencional. E, portanto, todas as formas de coação, nesta altura, são chamadas. Aquela que diz respeito à cabeça, que diz respeito ao corpo, que diz respeito ao cérebro, etc., os que têm, não é? E, portanto, todas as formas de coação vão ser chamadas. E é por isso que se diz, no quadro da estratégia que vocês vão dar, que o fenómeno subversivo pode ter um caráter estratégico total. Mas como primariamente a primazia não tem meios militares, nós dizemos que, quanto ao modo hostil, é tipificado por ser, do ponto de vista da estratégia, um modo indireto de fazer as coisas. E vocês vão mais do que aprofundadamente dar isto no quarto ano. Com tanta simplicidade nisto tudo, vamos prometer ao professor José Rodrigues dos Santos, que está desejoso de falar connosco, de falar efetivamente, e nós, com toda a atenção, vamos ouvir. Seguidamente à exposição do professor, até por motivos técnicos, vamos fazer apenas um intervalo de 5 minutos e permitir depois uma interação com o Sr. Professor, e então finalizaremos esta tarde. Sr. Professor, mais uma vez, muito obrigado, em nome do Departamento de Ciências Sociais e Humanas. Mais uma vez, muito obrigado pelo que deu e pelo que certamente continuará a dar, manda a boa disciplina militar, que não se esqueça. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Coronel. Eu, ao ouvir a enumeração das coisas que fiz, fiquei cansado. Não é tanto fazê-las à medida, é fácil, mas uma enumeração concentrada deste tipo poderia ter aberto já um intervalo de descanso, porque parece-me que já é muita coisa. Mas o que me parece essencial nesta situação em que nós nos encontramos aqui hoje, neste momento, é uma sensação de gratidão que eu tenho que exprimir de maneira muito sincera e muito simples, para já em relação ao nosso departamento, na pessoa do Sr. Coronel Mendes Dias, mas também aos nossos colegas do departamento, civis e militares, que uns estão aqui, outros estão aqui, digamos, de coração, mas que tiveram para comigo sempre uma atitude que foi absolutamente maravilhosa. E, portanto, é fácil fazer coisas e fazê-las razoavelmente bem quando o ambiente que está à nossa volta nos sustenta, nos ajuda. Isso é uma verdade universal, ou seja, o indivíduo que faz bem isolado ou contra um ambiente próximo hostil é raríssimo. O facto de ter um ambiente favorável para a criação, para o trabalho, é de facto um grande segredo para que nós, que somos medianos ou alguns até medíocres, como não quero dar um exemplo, o meu chegaria, possamos dar mais do que aquilo que em princípio pensávamos poder dar. Tenho que agradecer também, de uma maneira muito especial, aos oficiais que estão aqui presentes, cuja presença não era institucionalmente obrigatória, mas que manifestam amizade e apreço estando aqui, e também aos meus colegas civis do meu departamento ou de outros departamentos que de facto me sensibilizam muito ao ter vindo a esta pequena palestra. E depois também aos meus amigos, aos meus velhos amigos, no sentido de velhas amizades de há muitos anos, o professor Manuel Vila Verde Cabral, o professor João Freire, que são investigadores cuja dimensão e cujo prestígio assenta em carreiras extremamente fecundas e reconhecidas, e não é por eles serem grandes investigadores que são, mas sim por serem os meus amigos de há 50 anos, na próxima década já serão 60 anos, deles estarem aqui e de me apoiarem neste exercício, apesar de tudo difícil. Mas eu não quero deixar de agradecer aos meus alunos, porque os cadetes, os capitães, os tenentes que aqui se encontram, foram meus alunos, e na realidade para eles, se os senhores me permitem, tanto o Sr. Coronel Manante do Corpo de Alunos, como os outros oficiais superiores que aqui se encontram, os nossos colegas, é para eles que eu vou falar.
porque muitas das coisas que eu vou dizer aqui são coisas que os oficiais superiores e em particular os investigadores nestes domínios já sabem, ou pelo menos são coisas que não são grande novidade para eles. E eu vou proceder como sempre procedi nas minhas aulas, ou seja, eu tenho aqui um programa, mas o que me interessa mais não é o programa, mas o objetivo. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é sensibilizar-vos para o caráter paradoxal do par oposto, subversão e contra-subversão. E para isso eu vou fazer um percurso extremamente rápido. Isto daria, a matéria que eu tenho aqui, daria para uma cadeira semestral, ou talvez 2 cadeiras seguidas semestrais, e portanto peço-vos desculpa pela ligeireza que eu vou colocar no tratamento de alguns destes temas que mereciam, obviamente, ser aprofundados. Mas o meu objetivo é fazer um arco relativamente longo, deixando pontos de interrogação que vocês, se quiserem, obviamente, interrogar, poderão interrogar, e algumas curiosidades, algumas inquietações que poderão servir para o vosso trabalho futuro. E, portanto, vocês sabem que há inúmeros autores e grandes autores que trataram destes assuntos. Não se inquietem, eu não vou citar os autores. Não têm sequer que tomar apontamento de nomes. Eu vou fazer como se nós fôssemos capazes de tratar este tema em função daquilo que nós somos capazes de pensar sobre uma questão tão complexa como a questão da legitimidade no par subversão e contra-subversão. O Sr. Coronel Mendes Dias já me preveniu que tinha ido filho o colete à prova de bala, mas eu prefiro, se me autorizam, aparecer a peito descoberto e, portanto, vou retirar o casaco, porque, como os meus alunos sabem, quando as aulas começam, é como se eu tivesse que arregaçar as mangas, e é o que eu vou permitir-me fazer. Ora bem, um enigma histórico que me leva a trabalhar sobre subversão e contra-subversão formula-se da maneira seguinte: porque é que tantas guerras contra-insurrecionais são perdidas? Ou não podem ser ganhas apesar da desproporção de forças? Segundo, porque é que tantas guerras contra-revolucionárias ou contra-insurrecionais são perdidas quando já estavam ganhas? São coisas que vocês já ouviram falar. O enigma colonial é um dos momentos, um dos terrenos nos quais este paradoxo, este enigma, se desenrola de maneira particular. Como é que é possível explicar que o episódio colonial europeu tenha terminado com a destruição de todos os regimes locais, sem exceção, salvo Israel, que estavam assentes no esquema de dominação colonial? Eu sei que há autores, inclusive nesta casa, que pretendem que são os ventos da história, tentando a desvalorizar o paradoxo, dizer, é ideológico, são modas, são maneiras de pensar que evoluem, etc. Para simplificar, ou para, digamos, assentar um pouco aquilo que eu quero dizer, eu vou proceder digamos, a algumas definições. Estas definições não são definitivas, se me permitem. Não se trata de dizer estas são as verdadeiras definições, mas sim qual é a acessão que eu dou, qual é o sentido que eu dou aos termos que vou utilizar. Se me permitem, portanto, eu proponho definições e são elas que me vão servir para construir o que eu quero construir aqui. Primeiro, o que é a subversão? Eu aqui não vejo muito bem. É a ameaça de destruição de um sistema aberto. Vejam que é extremamente abstrato. A subversão é uma ameaça de destruição de um sistema aberto. O que é a destruição? É uma mudança radical. De um sistema só pode ser subvertido, no sentido em que eu utilizo aqui a palavra subversão, algo que é um sistema estruturado. Porquê radical? Porque a subversão consiste na destruição da estrutura do sistema ou na sua alteração profunda e, por isso, é radical. Quer dizer, uma mudança de pormenor não é subversão, é, eventualmente, a exigência de adaptação de um sistema. Vamos ver se os meus óculos me ajudam
a ler este ecrã. É melhor. Portanto, a subversão pode ser lenta e contínua. Pode não ser, mas ela pode ser lenta e contínua. E não implica necessariamente o recurso à força. Lenta e contínua. Portanto, isto é muito importante, porque lento é relativo a uma escala de tempo. Mas se tivermos uma revolução instantânea, um golpe de Estado em que uma manhã um país acorda, e tantas vezes aconteceu, com um novo poder instalado, não estamos a falar de subversão, estamos a falar de outra coisa. Vamos dar exemplos de subversão no sentido que eu estou a aplicar aqui. A subversão dos cultos pagãos ou do culto do imperador pelo cristianismo. Não houve golpe de Estado cristão. O cristianismo, pouco a pouco, levou 2 ou 3 séculos, mas é lento, mas definitivo. Subverteu a cultura pagã e também a cultura que permitia que houvesse um culto do imperador, portanto, algo que é a atribuição de um valor religioso ao imperador. Os movimentos republicanos, por exemplo, em Portugal, foram movimentos subversivos. Foram movimentos que se instalaram pouco a pouco no interior da ideologia, dos grupos sociais, etc., e que visavam uma mudança radical na organização política do país. A ascensão do nazismo antes da sua vitória foi um fenómeno subversivo. E, aliás, é muito interessante ver que não costuma-se reduzir à culpa do Hitler ou a um golpe de força. Não é verdade. Os melhores historiadores explicam-nos que o pensamento autoritário vem do último quartel do século XIX na Alemanha, que já está instalado antes da Guerra de 14-18 e se reativa com, digamos, a Revolução Conservadora, reativa-se a partir da derrota de 1919, de Versalhes. Portanto, a ascensão do nazismo só é explicável em termos de subversão e não de golpe de força, que, aliás, não houve. A lenta difusão dos movimentos coloniais independentistas. Eu tenho estudado praticamente todos os movimentos coloniais, um grande número deles, e são movimentos que começam por ser movimentos subversivos. A formação dos primeiros movimentos com vista à independência, a sua difusão nas elites africanas ou asiáticas, etc., também são fenómenos subversivos. A degradação dos ideais humanistas pelo exército dos Estados Unidos no Vietnã é um fenómeno subversivo. Foi um fenómeno subversivo. O que é que foi a subversão? A subversão foi que, perante o choque de uma realidade, que era a realidade da guerra no Vietnã, pouco a pouco, os valores fundamentais do exército americano, com os